Bora. Bom, pessoal, retomando aqui, nessa segunda metade, começaremos a falar sobre princípios e garantias do processo penal, tá? Ó, vencemos muitas coisas. Falamos sobre fundamento do processo penal, princípio da necessidade. Falamos sobre o objeto do processo penal, que é a pretensão acusatória. E o professor Auri nos trouxe 3 elementos para a pretensão acusatória. Elemento subjetivo, objetivo e de atividade, ou petitório. Também abordamos os modelos ideais e históricos de sistemas processuais penais, o inquisitório e o acusatório. A gente concluiu que não existe sistema misto, que todos os sistemas são mistos, porque o que importa é o princípio indicador daquele sistema, se é o princípio inquisitório ou o acusatório, não é mesmo? E aí a gente falou das contradições do nosso sistema processual brasileiro, que está cheio de artigos que permitem a gestão e a iniciativa da prova de ofício a cargo do magistrado, tá bem? Mais ou menos isso que a gente enfrentou nessa primeira parte. Perguntas sobre isso? Não? Gente, vocês podem me interromper sempre que for necessário, tá bem? Bom, agora a gente vai entrar num tema muito importante para a Defensoria Pública e para a visão de processo penal que a gente está construindo, os princípios e as garantias processuais penais, tá? O professor Badaró começa a obra dele abordando os princípios e as garantias processuais penais, tá? O professor Badaró, por exemplo, traz, se eu não me engano, 10 princípios e garantias lá. O professor Auri aborda algumas outras e tantas outras mais para frente na sua obra, e a gente, por uma opção um pouco mais didática para facilitar a compreensão, escolhemos alguns princípios e garantias para poder trabalhar aqui agora, para construir essa visão de processo. A gente vai falar sobre a imparcialidade do juízo, o juízo natural, a duração razoável do processo. E aí esses 3 aqui, o professor Auri chama de jurisdicionalidade. Jurisdicionalidade. Se você for lá ler na obra dele, isso daqui vai estar dentro de jurisdicionalidade. Tá bom? Também falaremos sobre a presunção de inocência, contraditória e ampla defesa e a motivação das decisões. Contraditória e ampla defesa é tipo o Sandy Júnior, né? É como se fosse uma pessoa só. Não é isso? Você vê a Sandy na rua, você fala, Sandy Júnior. Duvido que você vai falar, Sandy. Né? Enfim, é claro que são coisas diferentes, mas a gente vai trabalhar junto dentro da relação. Outra dupla inseparável é o caso fortuito e força maior, né? Também é a mesma pessoa. Sempre que alguém vai falar de caso fortuito, também vai falar, vem aí, vai. Por caso fortuito e força maior. É o contraditório e ampla defesa, mas a gente vai perceber que sim, existem diferenças, e o professor ali também trabalha junto esses 2 conceitos por uma questão didática, tá bem? Por fim, a gente vai falar sobre motivações das decisões e, se der tempo, a gente talvez consiga trabalhar leis processuais penais no tempo e no espaço, que é uma matéria super simples, mas que também está no edital da Defensoria, tá bom? E assim, pessoal, a gente consegue vencer o nosso cronograma para o encontro de hoje, tá bem? Bom, princípios e garantias processuais penais. Como eu já havia adiantado para vocês, a gente não deve começar estudando processo penal pelo Código de Processo Penal. Devemos começar a estudar processo penal pela Convenção Americana de Direitos Humanos e pelo artigo 5º da Constituição, tá bom? É lá no artigo 8º, como eu já havia adiantado, e no artigo 5º, onde a gente vai encontrar a maioria desses princípios e garantias, tá bem? O Código de Processo Penal, como eu já havia dito, tem um ranço autoritário, tá? Guiado por um sistema neo-inquisitório, como propõe o professor Auri. Coloca a gestão e a iniciativa da prova na mão do magistrado, permite que ele atue de ofício, muito embora faça a separação entre acusador e julgador. Lá na Constituição Federal, a gente pode extrair dela
alguns princípios e garantias que estão implícitas na Constituição e outros que estão explícitos, né? No artigo 54 a gente vai ter o devido processo legal. No artigo 55, se eu não me engano, a gente vai ter o contraditório e a ampla defesa. No inciso, né? Inciso 54, inciso 55 e no inciso 57 do artigo 5º, afinada a presunção de inocência, não é mesmo? Que tem valido muito pouco. Bom, só retomando um debate que provavelmente vocês devem conhecer e que vai ser melhor explorado, eu acredito, pelo professor de Direitos Humanos. Já está tendo, Dani, nesses... Já tem, né? Teve uma segunda-feira. Vocês estão familiarizados com esse debate sobre a internacionalização dos tratados internacionais de direitos humanos? Até antes da emenda 45 de 2004, se eu não me engano, não havia o parágrafo 3º no artigo 5º, que disciplinou a forma de internacionalização dos tratados internacionais de direitos humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, da onde a gente vai extrair muitas garantias processuais penais, foi internalizado no sistema processual brasileiro antes disso, né? Muito embora já tenha sido assinado há muito tempo, só foi ratificado em 92. E esse ato entre a assinatura do tratado e a sua ratificação no âmbito interno se deve, sobretudo, pelo regime autoritário, pela ditadura militar que se instalou no Brasil de 64 a 85. Bom, e aí a Convenção Americana foi internalizada e havia duas posições, né? A posição da professora Flávia Pelvezan, que defendia que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tinha status constitucional, de norma constitucional, porque o conteúdo desse Tratado Internacional de Direitos Humanos era materialmente constitucional, tá bem? Por força do parágrafo 2º do artigo 5º, portanto, de acordo com a professora Flávia Pelvezan, esse tratado estava no status hierárquico de Constituição, tá? Mas aí, esse debate foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 466346, todos conhecem, julgamento do depositário infiel. E lá ficou decidido por um voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que conduziu a maioria, no sentido de que os tratados internacionais de direitos humanos internalizados antes do parágrafo 3º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, têm status de norma supralegal, constituindo aí o chamado bloco de constitucionalidade, Constituição e Tratados. E aí a Convenção Americana passou a ter, então, esse status acima das leis infraconstitucionais, mas abaixo da Constituição Federal. Por que eu disse tudo isso? Para dizer para vocês que a Convenção Americana de Direitos Humanos prevalece face ao Código de Processo Penal. A Convenção Americana de Direitos Humanos, Tratado Internacional, Pacto de São José da Costa Rica, é hierarquicamente superior ao Código. Tá bem? A gente deve interpretar o Código à luz do Pacto de São José e da Constituição. E não o contrário, como faz a maioria dos juízes, por exemplo. Tá bom? É bem raro ver uma decisão judicial que menciona Pacto de São José. E aí um debate recente a respeito do Pacto de São José, da Convenção, foi com relação às audiências de custódia, né? Muitas pessoas disseram que o Supremo Tribunal Federal legislou no julgamento da ADPF 347, o caso do sistema prisional, né, em que o STF declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário. E dentre as medidas deferidas pela Suprema Corte na cautelar dessa ADPF, estava a obrigatoriedade de implementação das audiências de custódia. E as audiências de custódia estão previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos, que está internalizada. Portanto, não houve inovação nesse sentido de instituto algum, porque esse instituto já estava presente na nossa ordem jurídica, só não estava disciplinado. E aí veio o CNJ na Resolução 213 de 2011, se eu não me engano, e disciplinou as audiências de custódia, devendo ser elas implementadas em todo o território nacional, assim como determinou também o STF na ADPF, no julgamento da cautelar da ADPF 347. Portanto, a Convenção Americana de Direitos Humanos é fonte para nós de direito processual penal. A gente tem que ir lá ler, tá? É isso que tem que ficar bastante claro.
E infelizmente esse não era, e infelizmente ainda não é um hábito dos juristas, né? Mas para um concurso de defensoria pública é fundamental esse estudo global, tá bom? Bom, a primeira garantia que a gente vai conversar aqui agora é sobre a imparcialidade do juízo, tá? É uma daquelas garantias que está dentro da jurisdicionalidade, de acordo com o professor Auri. Tem lá previsto no artigo 10 da DUT, da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, de 1948. Também está no artigo 14, parágrafo 1º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E também está no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, da CAD. Tá bem? A Constituição de 88 não prevê expressamente esse princípio, mas também é super fácil extrair a imparcialidade do juízo da Constituição Federal. Tá? A Constituição disciplina uma série de prerrogativas na magistratura. E essas prerrogativas, elas são disciplinadas na Constituição justamente para garantir a independência funcional dos magistrados, né? Para que o magistrado tenha preservada a sua imparcialidade. Isso está lá no artigo 95, por exemplo. A vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, né? Por que existem essas prerrogativas da magistratura? Justamente para que o magistrado não ceda a pressões externas ou internas ao Poder Judiciário e possa julgar livremente, dentro de uma livre convicção motivada, né, garantindo a sua imparcialidade. Então, dá para extrair da Constituição de 88 a imparcialidade do juízo, né? Mas tem uma pergunta difícil de responder. O que é um juiz imparcial? E aí, um mito que a gente precisa tirar da nossa mente é que ninguém é neutro. Neutro, só sabão. Tá bom? Todo mundo é ser humano. Ser humano tem ideologia, convicção filosófica, política e etc. Tá? Isso compromete a imparcialidade do juízo? Ora, não necessariamente. Tá? Não é disso que se trata. A gente não quer um juiz apático, um juiz neutro, não é isso. A gente quer um juiz imparcial, tá? E esse juiz imparcial precisa ter algumas garantias e também atender alguns critérios objetivos e subjetivos, tá? Por exemplo, a suspeição e o impedimento, previstos lá no Código de Processo Penal, no artigo 252 e 254, são um norte orientador para a gente saber quando o magistrado não é imparcial, né? Isso vai ter lá no artigo 252 e 254. Quando for caso de suspeição e impedimento, o Código de Processo Penal afasta a imparcialidade do juízo. Esse juiz não pode julgar essa causa, porque ele não está para além dos interesses das partes. Joia? Aqui o que o professor Auri diz lá na obra dele. A parcialidade significa um estado subjetivo emocional, um estado etímico do julgador. A imparcialidade corresponde exatamente a essa posição de terceiro. Lembra do acto trim personarum? Alguém que está para além das partes. O Estado ocupa no processo, né, por meio do juiz, atuando como órgão supraordenado às partes ativa e passiva. Mais do que isso, exige uma posição de terzieta, um estar alheio aos interesses das partes da causa. O juiz, portanto, tem que estar alheio ao interesse das partes. E aí, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, principalmente a partir dos estudos criminológicos, é o seguinte: muitos magistrados que atuam com jurisdição criminal, não sei se é um efeito do tempo ou qualquer coisa nesse sentido, inclusive eu até vi uma monografia a respeito disso recentemente. Esses magistrados acabam se vendo, se entendendo como agentes de segurança pública. Ele não é mais um juiz que está ali para garantir os direitos do acusado, as regras do jogo. Não. Esse juiz é um juiz que acredita que o seu papel dentro da sociedade é garantir a segurança pública. O juiz
se transforma no Batman. Né? A gente tem visto isso. Não temos visto isso? Da capa da vez. E outra, o juiz... veja você, o juiz já até usa uma capa preta. Vira o Batman logo. Né? Veja. Vocês entendem? Isso é super delicado. A imparcialidade do juiz, ela tem uma dupla vertente. Uma vertente externa e uma vertente interna. Uma independência externa e uma independência interna. Tá? A gente precisa de um juiz que esteja psiquicamente desvinculado daquela relação processual que está sendo estabelecida ali. Primeiro de tudo, o Poder Judiciário tem que ter a sua independência, enquanto um dos poderes da República. E essa independência externa do Poder Judiciário significa que o magistrado não pode ser influenciado, por exemplo, pela mídia. E eu me lembro bem de uma frase que o ministro Ricardo Lewandowski utilizou, deveria ter colocado no slide, no julgamento do Mensalão em 2012. Ele disse expressamente com essas palavras, abre aspas, o STF julgou o Mensalão com a faca no pescoço, fecha aspas. O que isso significa? Significa que foi criado um ambiente midiático em torno deste caso que colocou uma faca no pescoço dos ministros que só poderia conduzir a um resultado. Sabe? Percebem o que eu estou dizendo? Então, essa independência externa que garante a imparcialidade do juízo, diz respeito a outros poderes da República, o Legislativo e o Executivo, por exemplo. Por isso que é importante a irredutibilidade dos subsídios, né, dos vencimentos. O Poder Judiciário não pode ficar dependendo da abertura do cofre pelo Poder Executivo para receber. Porque se o Poder Judiciário começar a decidir muito contra a Fazenda Estadual, basta o governador fechar a torneirinha do dinheiro e estrangula, asfixia a magistratura. Isso independência, isso imparcialidade. Percebem? É isso que a independência externa do Poder Judiciário nos garante, que nos traz imparcialidade. Já a independência interna, pessoal, talvez seja um pouco mais delicada. É claro que essa independência externa fica evidente quando está havendo uma interferência no Poder Judiciário, seja da mídia, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Isso, até porque, como pelo menos a magistratura, o Poder Judiciário no Brasil é muito forte, para atacar o Poder Judiciário tem que ser um ataque forte e violento. Como, por exemplo, o caso que eu mencionei do Mensalão 2012, que o ministro Lewandowski disse isso. Já essa independência interna fica um pouco mais complicada, porque, como vocês bem sabem, o Poder Judiciário ainda é uma caixa preta. O que acontece lá não é tão transparente assim. Tanto é que, recentemente, a presidente do CNJ teve que determinar a publicação, né, de todos os vencimentos de toda a magistratura nacional. Porque tinha magistrado ganhando 500 mil por mês, 100 mil por mês e etc. E o teto constitucional é de R$ 33.500. E aí com os penduricalhos, com as verbas indenizatórias, né? Auxílio moradia para quem mora em mansão, auxílio paletó para comprar terno em Miami, um sapato bom e essas coisas. O juiz que é do mesmo concurso desse que falou isso. Ele ficou muito bravo comigo. Uma pena, né, meu? Eu acho justo que o magistrado ganhe bem, mas não é moralmente correto que isso seja feito através de penduricalhos inconstitucionais, tipo verbas indenizatórias, né? Enfim, essa independência interna do Poder Judiciário, às vezes, sorrateiramente, não é garantida, né? Você conhece um caso desse, Dani? Vocês conhecem o caso da Kenarik Bojiquian? Uma magistrada que estava na 7ª Câmara Criminal, designada. Ela estava para ser promovida por antiguidade de merecimento, se eu não me engano. Estava atuando como juíza de 2º grau. E por ter uma posição
Diferente dos seus colegas de Câmara, provavelmente, isso não fica tão claro, mas pode ser que seja isso mesmo, ela começou a sofrer algumas perseguições, né? E esse caso está no CNJ, né, para ser julgado ainda. Ela recebeu uma pena de censura em 8 de fevereiro desse ano, se eu não me engano, 2017, por ter assinado decisões monocráticas libertando réus que estavam presos preventivamente por mais tempo do que a pena fixada em suas sentenças. Vejam vocês. Uma magistrada começou a responder uma sindicância no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo porque ela libertou pessoas presas preventivamente para além do tempo da sentença. Né? Por 15 votos a 9. Esse caso está no CNJ atualmente e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer favorável a Kenarik para que a pena de censura seja afastada. Né? Ainda não foi julgado, faz pouco tempo ia ser pautado, mas retiraram de pauta, enfim. Ainda está acontecendo. Mas por que isso acontece? Por que uma magistrada que deve decidir livremente, pela sua livre convicção, passou a responder um procedimento de sindicância no órgão especial do tribunal porque libertou pessoas que estavam presas preventivamente para além do tempo da sentença? Algumas especulações, eu recomendo que vocês assistam sobre isso, o vídeo do Justificando, do Igor Leone, se vocês puderem ver, 6 minutos, muito bom. E também, se vocês puderem ver, o do IBCCrim, tem no YouTube. Ele explica lá, a Kenarik estava sendo ejetada daquela Câmara porque ela pensava diferente dos seus pares ali. Teve um caso também da Barra Funda, né? Da Barra Funda, exato. Uma pessoa que virou juiz, também chutaram. Tiraram ele da atribuição criminal, porque ele soltava demais. Né? Um juiz que solta demais... Ele até entrou no Nacional de Justiça para garantir... Sim, qual é o critério? O critério a gente não gosta das suas decisões. Porque não é o que a gente pensa. E aí, basta dizer que, dentre as 16 câmaras criminais aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem 80 desembargadores, 5 cada câmara. Apenas 2 mulheres e 1 negro. Se eu não me engano, ainda é isso. Né? 2 mulheres e 1 negro. Acho que a desembargadora Angélica, a Kenarik saiu, tem mais uma, se eu não me engano, não me lembro agora. E é isso. Então, essa independência interna muitas vezes não é garantida. Eles querem alguém que pense como eles dentro do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque é mais fácil. Porque se tem alguém que pensa divergente, eles vão ter que fundamentar os votos deles. Olha que coisa. Olha que coisa. Vocês já vão até o Tribunal de Justiça assistir lá uma sessão de julgamento criminal. Quando não tem sustentação oral, o desembargador relator pauta o caso, ele lê o relatório dele em 2 minutos, o revisor não fala nada, o presidente fala unânime, votou, vamos pro próximo. É de baseada, até porque são muitos casos. Né? Só que se tem alguém que pensa diferente, como todos eles pensam iguais, o que o relator está decidindo é o que eu decidiria na mentalidade deles, né? Portanto, não tem que fazer muito esforço hermenêutico. Mas agora, se tem alguém ali que não pensa como eles, aí o revisor tem que argumentar contra e aí não flui a pauta, né? A pauta precisa fluir. É um industrial, né? Vocês entendem? Então, Eu acho que não é só essa questão técnica. Claro, sim, é uma estrutura. Enfim, a imparcialidade do juiz, pessoal, o professor Badaró defende na sua obra a teoria da aparência geral da imparcialidade do juiz. E ele extraiu isso de um julgamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. De alguns casos, a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos é nesse sentido, né? A justiça, não basta fazer justiça,
é preciso aparentar que a justiça foi feita. Né? Justice must not only be done, it must also be seen to be done. Né? Não basta fazer justiça, tem que parecer que fizemos a justiça. É isso que está dito aí. E quando acontece um caso notório em que parece não ter sido feita a justiça, a gente precisa desconfiar da imparcialidade daquele juiz. Vocês conseguem imaginar um caso em que fica notório que é questionável a imparcialidade desse juiz? E aí o professor Badaró defende que os casos de impedimento e suspeição previstos no artigo 252 e 254 do Código de Processo não são taxativos. E não podem ser taxativos pela teoria da aparência geral de imparcialidade do juiz. Em alguns casos em que a sociedade olha para aquilo e desconfia da imparcialidade daquele juiz, esse juiz deve ser afastado, deve se abster de julgar o caso. Inclusive a defesa do réu da Lava Jato, Paulo Okamoto, feita pelo Dr. Fernando Fernandes, do Rio de Janeiro, alegou isso numa exceção de suspeição, que, se eu não me engano, não foi acolhida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Como vocês sabem, não existe recurso de exceção de suspeição. Essa semana teve outro caso, o ministro Gilmar Mendes alegou essa questão do empresário que ele julgou a decisão. Eu coloquei aqui, não é? Esse caso que você está falando. Perguntou o Gilmar Mendes: ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Certo. Não dá um rol. Ele que perguntou? Bom, diz o Jornal do Brasil, em frase entre aspas atribuídas a Gilmar Mendes, que sim. Ele perguntou, mas ele não deixou a repórter responder. Ele fez a pergunta, Tá você vendo? acha? Não responda. Eu até postei. Pois é, você vê que coisa. Pela teoria geral da imparcialidade, não tá lá, se você for lá no artigo 252 ou 54, é relação consanguínea até 3º grau e não sei o quê. Não tá lá, ser padrinho de casamento é causa de impedimento ou de suspeição. Não tá lá. Mas, meu amigo, minha amiga, cá pra nós, tem aparência de imparcialidade nesse caso? Se não tem, o professor Badaró vai dizer, ora, é caso sim de suspeição e impedimento, porque, pela teoria geral da aparência, é prejudicial à justiça a gente admitir um julgamento do Poder Judiciário que não pareça ter sido justo, que não pareça ter seguido a regra da imparcialidade. Né? Como é que faz? Eu pergunto a você. Você gostaria de ser julgado por um magistrado que é flagrado publicamente num evento ao lado de seus adversários políticos? Em uma clara relação de intimidade? Ora, não me parece que esse juiz seja imparcial para julgar um desafeto político de duas figuras como essas. Sabe? Mais uma vez, pela teoria geral da aparência da imparcialidade, o juiz Moro seria suspeito para julgar o Lula. Porque ele é flagrado numa solenidade pública, em nítido contexto de relação íntima com seus afetos políticos, pessoas que, inclusive, de alguma maneira, direta ou indiretamente, lhe colocaram numa situação de réu. Jéssica, você gostaria de ser julgado por um magistrado que é flagrado sendo numa solenidade pública com seus afetos políticos? Seus adversários políticos? Certo? Bom, então, a teoria geral da aparência pode ser resumida pelo professor Badaró da seguinte maneira: tão importante quanto o juiz ser imparcial é o juiz parecer ser imparcial. Se a sociedade não acredita que a justiça foi feita porque o acusado não foi assegurado um julgamento imparcial, o resultado de tal processo será ilegítimo e prejudicial ao poder judiciário. Certo?
Tem uma expressão bem machista a respeito disso, da mulher de César. Não basta parecer honesta, tem que ser honesta. Não é? A justiça é isso, não basta parecer que foi imparcial. Tem que ser, não basta ser imparcial, tem que parecer que foi imparcial também. O pessoal tem que olhar para aquilo, não, meu, tranquilo. Tá tudo bem. Tá? Uma outra teoria, pessoal, que o professor Auri traz na obra dele, que eu acho muito interessante. Isso daqui, pessoal, eu acho que talvez seja um conteúdo mais de segunda fase. Não vai aparecer uma questão sobre teoria, eu acredito, né? Sobre a teoria da aparência da imparcialidade do juiz numa primeira fase. Mas numa segunda fase eu acho que é legal colocar isso. A mesma coisa, a teoria da dissonância cognitiva. Vocês já ouviram falar? A teoria da dissonância cognitiva do juiz, em alguma medida, fundamentou o que a gente chama no projeto de Código de Processo Penal de juiz das garantias. Tá? O professor Bernhard Schönemann, professor alemão, desenvolveu uma pesquisa empírica com magistrados que atuaram ativamente numa fase preliminar de investigação e que depois atuaram na fase do juízo, julgando a causa. E ele descobriu que aqueles magistrados que ativamente deferiram ou indiretamente participaram da investigação preliminar, deferindo prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, interceptações telefônicas e autorizando judicialmente a renovação dessas interceptações telefônicas por um período longo, condição coercitiva. Enfim, esse juiz que na fase preliminar atua dessa maneira ostensiva, ele acaba tendo o que se chama de dissonância cognitiva. Quanto maior for o nível de conhecimento ou envolvimento do juiz com a investigação preliminar, menor é o interesse dele pelas perguntas que a defesa faz para a testemunha. Muito mais provável é a frequência com que ele condenará. Esse juiz, ele acaba assim... Gente, comemos, a gente é ser humano. Imagina o juiz, trabalhou ostensivamente deferindo essas medidas na fase de investigação preliminar. Você acha que ele vai receber essa denúncia? Ele mandou prender o réu, o acusado, na fase de investigação preliminar. Você acha que quando oferecerem a denúncia ele vai receber? Essas operações midiáticas. O juiz colocou a Polícia Federal na porta da casa de 40 pessoas, 6 horas da manhã. Mandou buscar computador, celular, pendrive, HD externo, prendeu todo mundo, já tinha interceptação há 8 meses. Você acha que esse juiz, que foi influenciado pelos pedidos unilaterais da acusação, seja do delegado, seja do Ministério Público, na fase de investigação preliminar, esse é um juiz que está subjetivamente isento, imparcial de qualquer influência? Esse juiz, ele foi contaminado. E aí ele sofre de um viés de confirmação daquelas teses acusatórias que vieram sendo construídas ao longo dessa fase preliminar. E é por isso que a frequência de condenação é muito mais alta. Inclusive do recebimento da acusação. E isso é uma questão psicológica, que a psicologia social estuda e comprova empiricamente, é ciência. Toda pessoa procura um equilíbrio do seu sistema cognitivo com uma relação não contraditória. Sabe treta do Facebook? Que a pessoa tem uma opinião muito clara. Aí você vai lá e manda o link de um fato. O mesmo fato contado pela Veja e pela Carta Capital. E a pessoa não acredita mesmo assim? Porque essa pessoa, ela sofre de dissonância cognitiva. É um estado mental, psicológico. Não é uma doença, tá, gente? Todos nós sofremos isso, tá? Toda pessoa procura um equilíbrio do seu sistema cognitivo. Uma relação não contraditória. Você prefere acreditar nas suas convicções, nas suas ideologias, ainda que os fatos digam o contrário e provem o contrário. Porque o seu sistema cognitivo precisa de paz e tranquilidade. Não me venha falar, eu não quero ouvir o que você vai falar. Eu acredito aqui no que eu acredito e tá bom. Por que você vem me confundir? É o meu posicionamento. É o meu posicionamento.
não temos provas, mas temos convicções, umas paradas assim, sabe? Vocês entendem? E aí o juiz, que foi lá e fez tudo isso, sofre de dissonância cognitiva. Ele não quer contrariar a sua própria atuação judicial. Imagina, deixou o réu preso, colocou a polícia na casa dele 6 da manhã, fez uma devassa na vida do cara e daí absolve. Mas e aí, tudo isso que você fez aí, não tinha... Bom, você não foi convencido de que havia indícios para que essas medidas cautelares todas fossem deferidas e agora você me vem e absolve? Ora, então você errou. Aí vai querer. E aí, jurista não erra, jurista tem posição minoritária. Né? A vaidade e o ego nessa classe é enorme. Então, percebam como isso é grave. Tá? E toda vez que a defesa leva esses novos elementos que contrariam as convicções do juiz, o juiz tende a não acreditar. É tipo, doutor, vai perguntar de novo isso? Vocês já viram isso na audiência? Doutor, já perguntou, já respondeu. Já respondeu, doutor. Doutor, qual a pertinência dessa pergunta? Doutor, eu não tenho pertinência para a senhora que está contaminada. Ou para o senhor que está contaminado. Mas veja, a defesa quer te trazer uns elementos que você não quer ver. Por que você não quer ver esses elementos aqui? Certo? Enfim, é isso que fala a teoria da dissonância cognitiva. Eu acho que isso é muito bom. Tá, mas e aí, o que a gente faz com isso? A proposta de Código de Processo Penal traz o juiz das garantias. O que é essa figura? E eu acho que... Tá, é projeto de lei, não vai cair na prova do concurso? Não é bem assim. Eu acho que esse é um debate muito importante para você escrever numa prova de segunda fase. E para você ter conhecimento. O juiz das garantias vai atuar nessa fase preliminar. Esse juiz é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Tem um inciso que não coube aqui no slide que fala exatamente decidir sobre interceptações telefônicas, busca e apreensões, prisão, enfim. Tá? Entendi. Hoje em dia já não é separado? Como assim? O DIPO Então, diferente do... é separado aqui na capital que tem DIPO. E na Comarca que tem vara única? Aí eu não sei. E assim, não é que o juiz do DIPO seja o juiz das garantias, viu? É mais ou menos. Tem muitos problemas no juiz do DIPO, a gente vai falar sobre eles, já. Tá? Porque o juiz do DIPO, ele é designado pela presidência do tribunal. Tá? Juiz das garantias. Esse cara não vai julgar a causa. Esse cara, quando muito, vai fazer o juízo de admissibilidade da acusação, o que também não seria o ideal, porque um juiz que defere todas essas medidas, é óbvio que vai receber denúncia. Mas necessariamente o juiz que for dar a sentença tem que ser outro. Tem que ser outro. O juiz que for colher a prova em contraditório na fase de processo tem que ser outro. Tem que ser um juiz que não conhece nada. E o Auri vai mais longe. E diz que o caderno inquisitório, o caderno da investigação preliminar, a partir do momento que há admissibilidade da acusação, esse caderno tem que ser excluído do processo. Sai para lá. Para não haver aquela condenação. O Código veda a condenação apenas, exclusivamente com os elementos colhidos no inquérito. Mas se qualquer coisa for dita na fase de instrução e o juiz, portanto, usa isso aqui como porta para entrar lá no inquérito e pegar tudo o que ele quer. E aí lá no inquérito não teve contraditório, não teve ampla defesa, não teve nada. E o juiz, por esta porta que foi aberta na instrução, vai no inquérito pegar o que ele quer para condenar. O Auri vai dizer, tem que excluir o inquérito. Fisicamente mesmo. Põe fogo, lixo, não sei. Arquiva. Tá? Vamos recomeçar essa história na fase de processo com um novo juiz e sem os elementos do inquérito. Aí eu quero ver se o promotor é fera mesmo. Vamos ver. Produz aí a prova. Cadê a testemunha? Tinha uma testemunha, faz as perguntas aí para ela, vamos ver. Você entendeu? Essa é a proposta para caminhar para um sistema
acusatório que seja compatível com a Constituição Federal. Tá bem? Essa é uma proposta? Essa é uma proposta do novo Código de Processo Penal. Tá lá. Tá? E estão discutindo isso. Se eu não me engano, o professor Auri foi até o Senado e falou sobre isso. Tem no YouTube também. Tá? Bom, vamos falar sobre o juiz natural. E a Fran perguntou sobre o DIPO e o DECRIM. Olha o DECRIM e o DIPO aí. O DECRIM, só sobre o DIPO, né? Vamos falar sobre o DIPO e o DECRIM. Sabe o que é o DECRIM? Departamento de Execução Penal, Criminal. Bom, o juiz natural, que está lá no artigo 5º, 12 e 52, tem uma tríplice dimensão, ele tem um tríplice conteúdo. Primeiro, somente órgãos instituídos pela Constituição podem exercer a jurisdição. Certo? Essa de tribunal popular, né? O tribunal do crime, não é juiz natural de nada. Tá? O tribunal do crime não pode julgar a gente. Ao menos, né? Em regra. Segundo, não, está escrito errado. Proibição do juízo post-factum, após o fato. E aí a gente tem um anti-exemplo do DIPO e do DECRIM. Até chegou a ser cogitada durante se eu não me engano, teve até portaria criando do Tribunal de Justiça Paulista uma Câmara especial para julgamento dos crimes cometidos durante as manifestações de junho 13. Veja, criamos uma Câmara especial só para julgar esses crimes. Pode isso, produção? Não vale, né? É muito específico, não tem o caráter de generalidade suficiente para garantir o juízo natural e, consequentemente, a imparcialidade do juízo, e, consequentemente, a jurisdicionalidade que a Constituição exige. O problema do DIPO é um juiz que nasce após o fato. Se está acontecendo muito crime na cidade, a presidência do TJ vai lá, muda a designação dos juízes do DIPO para ter mais juiz linha dura, que não concede tanta liberdade provisória ou medida cautelar tivesse da preventiva. A mesma coisa no DECRIM. O DIPO é a porta de entrada, o DECRIM é a porta de saída. No DECRIM, que é responsável pela penitenciária de Presidente Venceslau, por exemplo, onde ficam os chefes das facções criminosas. Não, o DECRIM fica aqui em São Paulo, né? São todos os piores presídios ficam no DECRIM. Num DECRIM específico. Veja, tem um DECRIM específico para conceder os direitos de execução penal de um determinado grupo de presos. E aí a presidência do TJ pode escolher os juízes de lá, porque é por designação. É complicado, porque daí dá para manipular esses critérios. Quando aquele juízo é preenchido por um magistrado que não tem as garantias da inafastabilidade, inamovibilidade, o juiz natural fica prejudicado, consequentemente a imparcialidade também. Porque foi escolhido após o fato. Esse juiz nasceu para cumprir uma tarefa. Tá? E aí o exemplo clássico Ana Paula, né? O exemplo clássico é o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas que sobreviveram, e é só a cúpula também, eu acho. E foi criado após o fato, né? Por isso que, inclusive, surgiu o Tribunal Penal Internacional, que daí tem jurisdição internacional daqueles que fazem parte do Tratado de Roma para o julgamento desses crimes contra a humanidade. Foi julgado por um crime tipificado depois, inclusive. Exato, foi tipificado. O Tribunal de Nuremberg tem vários problemas. E aí, gente, não é passar pano para nazistas, você tá entendendo? É tipo, vamos respeitar as regras do jogo? Isso daqui foi justo? Seguiu as regras de um sistema acusatório? Não. Tá? É isso. E só para falar do Tribunal Penal Internacional, muito embora tenha sido criado, continua cumprindo a mesma tarefa que o sistema de justiça criminal cumpre.
processar pretos, pobres e periféricos, porque só é julgado ditador da África. Você entendeu? Os caciques aí que estão fazendo guerra pelo mundo, os senhores da guerra, não estão sendo julgados pelo TPI. Né? Eu estava fazendo umas questões de prova nesses dias, e eu não sei se seria uma exceção a esse princípio do juízo natural, que eu até errei a questão, que era mais ou menos assim, era lá do Acre, o Roraima, que foi, acho que, intentada uma ação penal, e essa ação não foi recebida porque a pessoa já tinha sido condenada pelo pajé lá da tribo, então não poderia ser levado, não seria bis in idem, porque já estava sofrendo de acordo com os costumes indígenas. Certo. Você já assim mesmo? A única exceção ao princípio, a única exceção ao monopólio do ius puniendi estatal é o Estatuto do Índio, que prevê que a própria tribo pode aplicar a sanção em alguns casos. Tem lá no Estatuto do Índio. Não sei, eu já tinha visto isso. Sim, é a única exceção. A única exceção de exercício do poder punitivo que não pelo Estado é pelo Estatuto do Índio. Mas tem isso aí mesmo. É isso. Aí também é sacanagem. Você deixa os caras te punirem na tribo e aí depois você é processado na justiça criminal de novo. Aí é brincadeira, né? Já paguei aqui, tá bom? Do TPI foram 20 casos e todos foram ditadores africanos. Mas é isso, né? O sistema de justiça criminal é pensado dessa maneira, né? Que é o que a criminologia crítica vai nos dizer, né? Os Estados Unidos ia ratificar os tratados de Roma, mas aí com 11 de setembro decidiu que não. Achou melhor não, né? Vai ser difícil explicar Guantánamo. Enfim. Beleza? Aí, o terceiro requisito do juiz natural é que haja uma ordem taxativa de competência entre juízes pré-constituídos. Eu preciso saber se eu praticar um crime. Caso eu pratique um crime, não é meu caso, né, Dani? Mas caso eu pratique um crime, eu preciso saber quem é que vai me julgar. Antes do fato, eu preciso conseguir reconhecer, através das regras de competência entre juízes, qual será o meu juiz natural. Tá bem? E aí também tem uma crítica à Lava Jato com relação ao juízo universal da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Acontece um fato em Recife e aí, tipo, o competente é o Moro, né, meu? É meio difícil explicar isso. Enfim, vamos ver o que os tribunais vão decidir a respeito disso no futuro. Tá bom? Ó, juiz natural, o que o professor ali coloca lá na obra dele? Abre aspas, direito que cada cidadão tem de saber de antemão a autoridade que irá processá-lo e qual juiz ou tribunal que irá julgá-lo. O que houve no caso da Lava Jato foi uma manobra hermenêutica com relação à conexão e continência de casos ligados à Petrobras. O Moro só tem competência para julgar casos ligados à Petrobras. Então, se de alguma maneira falou Petrobras em algum momento, vai para 13ª Vara. Certo? É isso. Bom, pessoal, caminhamos, hein? Ó, já vimos aqui a importância dos princípios e garantias do processo penal. Falamos sobre a imparcialidade do juízo, né? Que ele tem uma independência externa e uma independência interna. Vimos o caso Kenaric, o caso Gilmar e o caso Moro, né? Também falamos sobre o tríplice conteúdo do juiz natural, né? Tem que ser antes do fato. O que mais? Que tem que ser antes do fato, instituído pela Constituição, proibição do juízo post-factum e tem que ter uma ordem taxativa de competência. Agora a gente vai falar, pessoal, sobre a duração razoável do processo. Tá? Por que o processo tem que ter uma duração razoável? Tá? Este é mais um princípio, mais uma garantia que não está prevista taxativamente na Constituição, mas que a gente também pode extrair da Constituição Federal. Ah, não, mentira. Há sim previsão legal, depois foi inserido. A gente vai ver logo no próximo slide. Não sei por que está esse item ali. Tá certo. Não há prazo máximo previsto na Constituição, mas a previsão foi o último inciso colocado, se eu não me engano, 78. Tá? Por que é necessário uma duração razoável do processo?
Porque o processo em si, responder a um processo, estar na condição de réu, já é uma pena em si mesmo. E aí eu recomendo para vocês a leitura do Misérias do Processo Penal, do Francesco Carnelucci. Uma obra pequenininha em tamanho, mas muito grande em importância. Tá? A ministra Maria Tereza Assis Moura, comentando sobre a importância da obra do Carnelucci, num julgado muito legal, recomendo que vocês puderem ler esse voto dela, ela fala: o processo penal já configura em si mesmo uma pena para o réu. Os estigmas do processo. O estigma de ser réu, de estar sob suspeita. Né? Os rigores da persecução penal são deveras estigmatizantes. Daí a necessidade de cuidado no seu trato. Tá bom? Desde que se optou por um modelo de Estado de cariz democrático, em que se assinala a dignidade da pessoa humana como seu fundamento, toda intervenção na esfera íntima do cidadão deve ser encarada como exceção. E assim o é também o processo penal. Apenas pelo fato de responder a um processo penal, alguns direitos já me são subtraídos. Por exemplo, eu não posso ter um sursi processual por um outro caso porque eu estou respondendo a esse, muito embora eu seja presumidamente inocente. O estigma, a opressão midiática, a desconfiança social, o abalo moral daquele indivíduo. É real, isso é real. Isso acontece. A gente vê nos jornais todos os dias. Portanto, esse clima de incerteza não pode pairar sobre a cabeça do indivíduo, a espada de Damocles não pode pairar sobre a cabeça do indivíduo indefinidamente. Não. Tem que ter uma duração razoável. E aí a Constituição não prevê prazo, né? Nem o Código de Processo Penal. O que o professor Auri vai dizer para nós? Prazo sem sanção igual ineficácia. Do que me adianta dizer que o processo penal tem que ter um prazo razoável se eu não sei qual é este prazo? Né? O que é um processo razoável? A teoria adotada, neste caso, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, é a teoria do não prazo. E aí, pessoal, o precedente sobre duração razoável do processo na Corte é o caso da Damião Ximenes Lopes. Estão familiarizados com esse caso? É um caso ligado à saúde mental. Damião Ximenes Lopes, em 99, internado num hospital do SUS em Guararapes, foi torturado, amarrado, violentado, encontrado pela sua irmã, se não me engano, ou pela sua mãe, no dia seguinte, com as mãos atadas nas costas, cheio de fezes e sangrando. Ela procurou a polícia, registrou ocorrência. O processo em si teve vários percalços e a irmã do Damião também acionou a Comissão Estadual de Direitos Humanos. O caso foi ajuizado por uma ONG na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito embora tenha ocorrido em 99, até 2006, o Poder Judiciário brasileiro ainda não tinha proferido uma sentença de primeiro grau. Não tinha uma decisão de primeiro grau no caso da Damião Ximenes Lopes. Vocês sabem que o requisito para acessar o sistema interamericano é o esgotamento de recursos. Mas em alguns casos, quando é exatamente a omissão da prestação jurisdicional que está sendo discutida, é possível o acesso ao sistema interamericano. A Comissão Interamericana proferiu medidas cautelares contra o Brasil, e aí o Brasil respondeu só depois. O caso foi ajuizado na Corte, foi admitido pela Corte. Em 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela primeira vez, referente a esse caso. Né? O Ministério Público teve que aditar a denúncia, as provas foram super mal colhidas, teve que fazer exumação do corpo. Só para vocês terem uma ideia, o laudo do IML foi de morte natural. Morte natural.
E o Damião Ximenes Lopes foi amarrado, tinha nítidos sinais de tortura, enfim. Um caso muito triste. E aí o Brasil acabou sendo condenado na Corte Interamericana. Tá bem? E nessa decisão da Corte, que é o que nos interessa aqui para o encontro de hoje, alguns critérios para analisar a duração razoável do processo. E essa jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos também se harmoniza com a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tá? São 3 os critérios. Primeiro, a complexidade do caso. Segundo, a atividade processual daquele interessado, ou seja, do Ministério Público ou do acusado, em regra vai ser o acusado, né? Que não quer que o processo seja muito alongado. E terceiro, a conduta das autoridades judiciárias, seja da polícia, do Ministério Público, dos juízes e tribunais. E aí, pessoal, me lembrei aqui agora que a duração razoável do processo não diz respeito apenas e tão somente ao seu alongamento, mas também a um processo extremamente célere que não garante direito algum. E eu me recordo que no ano passado, nessa implementação das audiências de custódia, um promotor teve a brilhante ideia de, na audiência de custódia, oferecer denúncia. E já que o advogado estava ali mesmo, o advogado já apresentou a resposta à acusação. E aí naquela tarde, se eu não me engano, o juiz ouviu as testemunhas. O promotor e o advogado que estavam lá fizeram suas alegações finais orais e o juiz sentenciou. 24 horas. E aí, o que me chamou a atenção, eu também devia ter colocado no slide, o que me chamou a atenção foi que o promotor achou que ele estava inventando a roda. Como se inclusive propondo que fosse adotado esse sistema. Ó, gente, já que estamos aqui, audiência de custódia, tem juiz, tem promotor, tem advogado, réu tá aqui, ele confessa, tá tudo bem, a gente sentencia aqui mesmo. Qual vocês acham que foi a decisão? Qual foi a sentença? Percebem? Duração razoável do processo não está ligada apenas ao seu alongamento. Um processo que dure 24 horas, evidentemente... Enfim, infelizmente aceitou. Por isso que é importante a Defensoria Pública. Eu duvido que um defensor público que tem todas as prerrogativas e os seus deveres admitiria uma situação como essa. Sabe? Enfim, mas aconteceu. Depois procurem. Foi no Acre, se eu não me engano. O Acre fornecendo pra gente muito material. Vai ter concurso lá, hein, gente? Vai ter concurso lá. Certo? Então é isso. Duração razoável do processo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos e a Corte Interamericana adotaram 3 critérios: complexidade da causa, atividade processual do interessado. Tá bem? Bom, algumas outras propostas quando o processo se alonga muito. O que, por exemplo, o Auri traz na obra dele. O professor Auri vai dizer: se o processo tiver uma duração irrazoável, a gente poderá adotar essas seguintes soluções, essas 4 soluções. Primeiro, são 5. Não, são 4 mesmo. A compensação civil, uma indenização. E no caso da Damião Ximenes Lopes, se não me engano, além de toda a violência que ele sofreu e tal, foi uma indenização de $125 mil. Que não é muito, né? Se eu não me engano, a menina do Hop Hari que faleceu no acidente do elevador lá, a condenação foi de $300 mil, né? Enfim. E aí quando um... Oi? Não, olha como isso é grave. Tem tabela. E a indenização por morte no sistema prisional, sabe quanto é? $2 mil. A tabela? O STJ sequer acolhe essa tese, sabe? É grave, mas, se eu não me engano, recentemente teve uma decisão nesse sentido. Sabe? Segundo é a compensação penal. O Auri sustenta, lá no artigo 66 do Código Penal, uma atenuante genérica. E nesses casos em que há uma duração excessiva do processo, o juiz poderia, na dosimetria da pena, aplicar o artigo 66 e reduzir.
Diz o artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstâncias relevantes anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Atenuação, uma compensação penal, que também não é a melhor ideia. A compensação processual, extinção do processo. Ora, faz 10 anos que a gente está fazendo esse processo aqui. Chega. Se não há resultado, extingue esse processo. É irrazoável uma duração tão larga. E aí eu me lembro que em Cajuru, um defensor público, o Dr. Danilo Miyazaki, conseguiu um habeas corpus para um preso preventivo há 10 anos. Quando os mutirões carcerários começaram a ser feitos, era comum encontrar esse tipo de situação. Imagina, o cara preso há 10 anos sem decisão definitiva. Compensação processual e extinção do processo. E aí teria que ter um critério objetivo. Gente, é isso aqui o prazo, acabou. Tá? O professor Auri sustenta essa tese, de que deveria haver um prazo limítrofe. Por fim, a punição do servidor responsável por essa demora. Se o servidor, seja o magistrado, o promotor ou o serventuário, deixou o processo na gaveta por 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8 anos, ele tem que ser punido por isso. Não pode ficar impune, tá? Então, beleza, caminhamos, pessoal. Falamos sobre a duração razoável do processo, vimos que a teoria adotada é a teoria do não prazo. O precedente mais importante é o caso da Mion Ximenes Lopes, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fixou lá 3 critérios para a gente saber se há ou não duração e razoável do processo. Vamos falar agora, pessoal, sobre a afinada presunção da inocência, que essa semana parece que está mudando um pouco. Os ventos estão soprando ao favor da presunção de inocência, muito embora não vá resolver tudo. Bom, está lá previsto no artigo 5º, inciso 57, que diz expressamente: ninguém será considerado culpado até o quê? O trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí, pessoal, tem uma questão básica de hermenêutica, né? Kelsen vai dizer, não, você pode fazer uma interpretação da norma dentro daquela moldura normativa, a interpretação vai extrair qual é a norma de fato na decisão. Só que essa moldura tem um limite, inclusive semântico. Onde está escrito trânsito em julgado, eu não posso ler o que eu bem entender, né? Ao menos enquanto estiver valendo essa Constituição. Não me interessa que na Constituição da Espanha, do Chile e da Argentina, a partir da decisão da Corte de Apelação, a pessoa já passa a executar a pena. Porque não é isso que está dito no nosso texto constitucional. E existe um limite semântico que impede uma interpretação diferente disso. Tá? Mas vocês sabem que no julgamento do habeas corpus 126.922, a jurisprudência do tribunal virou e permitiu a execução antecipada da pena. Grave, gravíssimo, um equívoco grave que parece que está sendo modificado. Acho que hoje ou ontem teve uma decisão do Gilmar Mendes concedendo um habeas corpus para pessoa que foi presa após a execução com mandado de prisão de execução antecipada da pena após condenação em 2º grau. E parece que o tribunal tem caminhado nesse sentido, de rever essa decisão. Mas vai continuar errado, porque parece que a proposta é reconhecer a execução da pena a partir da condenação no STJ. Transita em julgado no STJ? Não necessariamente. Se tem um recurso extraordinário pendente de julgamento, não transitou em julgado. Logo, a solução proposta continuará errada. Inclusive, o professor Auri publicou isso hoje no Facebook dele. Sigam o professor Auri no Facebook dele e outros professores de processo penal que vocês gostem, porque eles publicam coisas muito interessantes que estão acontecendo. E o seu examinador também está vendo esses acontecimentos. Provavelmente, quando ele for fazer sua prova, ele vai pegar alguma coisa disso tudo que a gente está vivendo. Por isso que é importante acompanhar essas pessoas, esses sites que trazem o noticiário jurídico. Tá bem? A presunção de inocência também está prevista lá no artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Diz expressamente: toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprovar legalmente a sua culpa. E aí, inclusive, esse foi o argumento que o tribunal, o STF, usou. Olha, mas a Convenção Americana não diz que tem que ser no trânsito em julgado.
Tudo bem, mas na interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos, vale o princípio pro homine, a norma mais benéfica ao ser humano, que amplie e garanta o maior número de direitos fundamentais, é essa que vale. Não aquela que está em grau hierárquico superior. E nem é o caso, já que o STF decidiu que a CAD tem hierarquia supralegal, abaixo da Constituição e acima das leis. E aí os ministros resolvem interpretar a Constituição sob a luz da Convenção Americana para justificar uma mudança de política processual, sabe? Tá errado. A presunção de inocência também tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. A dimensão interna é aquela que aplica o indúbio pro réu. Pela dimensão interna do princípio da presunção de inocência, o ônus probatório está a cargo de quem? Única e exclusivamente da acusação. E a mudança do artigo 386, com a reforma de 2008, deixa isso muito claro. Porque havia uma tese jurisprudencial no sentido de que, se o acusado, em seu benefício, em sua tese defensiva, alega ao seu favor uma causa de justificação, uma causa de excludente de ilicitude, caberia a ele provar a legítima defesa, por exemplo. Ora, você está alegando que foi em legítima defesa, então prove. Não. Isso ficou claro com a reforma de 2008 e a mudança do artigo 386, no sentido de que não é a defesa não cabe provar a causa de justificação. Tá bem? A redação do artigo ficou assim. Vou ler rapidinho para vocês. Onde é que está? 386. Inciso 7º. Existir circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Se houver dúvida, indúbio pro réu. Não cabe à defesa provar causa excludente. Tá bom? Essa é uma dimensão interna do princípio da presunção de inocência. E, da dimensão externa, temos um status de tratamento daquela pessoa. Uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização do acusado. Em outras palavras, a mídia não pode dizer à torta e à direita que fulano praticou tal crime. E não é isso que vemos. Não pode ter programa da tarde para chamar a pessoa de vagabundo. Olha lá o vagabundo! Você tá vendo? Olha o meliante lá, ó. Esse daí vai sair e vai voltar pra rua. Vai voltar pro crime. Não é isso. O princípio da presunção de inocência impede esse tipo de comportamento midiático. Por exemplo, inclusive nos Estados Unidos, os casos que ganham repercussão midiática, em que há uma publicidade opressiva contra o acusado, ensejam anulação da condenação. É os chamados trial by media. Imagina, tá uma onda aí de importar instituto dos Estados Unidos, não é mesmo? Plea bargaining, não sei o quê. Importa esse! Por que vocês não querem importar esse nas 10 medidas, né? Contra a Constituição? Importa aí o trial by media. Quero ver vender jornal, quero ver fazer operação sem o apoio da mídia. Jogando dentro das regras do jogo, né? Sem o Supremo com a faca no pescoço. Entendem? Nos Estados Unidos é caso de anulação do julgamento. Então, o princípio da presunção de inocência está lá no artigo 8.2, no 57 da Constituição, o HC 126.292 efetivamente decidiu contra a Constituição. Aquele julgado provavelmente será revisto em breve e vai continuar errado se o caminho for reconhecer a execução antecipada da pena a partir do STJ, porque não é isso que diz a Constituição. Na dimensão interna temos um tratamento que, por exemplo, distribui o ônus da prova exclusivamente a cargo da acusação, e na dimensão externa temos uma norma de tratamento daquela pessoa. Tá bem? Tá aqui, regra de tratamento: impõe ao acusado não deve ser tratado como se o culpado fosse. E uma consequência dessa regra de tratamento é o uso de algemas. O uso de algemas deveria ser excepcionalíssimo.
Se a pessoa está contida, se a pessoa está cercada de policiais dentro de um carro, qual é a necessidade? A não ser que haja fundada a suspeita de que ele vai fugir ou atacar um policial armado. Qual é a necessidade de usar algema? Professora, e nos casos específicos... Vamos chamar de professor. Usar o nome difícil. Diga-me, Tainá. As mulheres que ficam algemadas no parto. Porque não vai caber só uma norma de direito da convenção. Vai caber as normas da proteção do benefício da mulher. Né? Pois é, né? Sobre isso, Tainá, eu recomendo para vocês... Pesquisa da Luz à Sombra da professora Ana Gabriela Mendes Braga. Está disponível no academia.edu dela. Se vocês entrarem lá no academia.edu, minha orientadora. Ana Gabriela Mendes Braga. Pesquisa da Luz à Sombra. Também deve. Mas se vocês entrarem, eu tenho certeza que está no academia.edu porque foi eu que coloquei. Entrem lá que está lá. E também recomendo que vocês procurem o habeas corpus que a Elô Machado, professora da GV, impetrou em favor de todas as mulheres presas grávidas no sistema prisional brasileiro atualmente. Esse habeas corpus foi impetrado mês passado, se eu não me engano. E essa semana, o ministro relator Ricardo Lewandowski admitiu o caso e pediu informações para todos os estados da federação, perguntando quantas mulheres grávidas existem em seus respectivos presídios. Está na mão do Ricardo Lewandowski. Quem impetrou foi um grupo, a Bruna Angotti assinou também, a professora Bruna Angotti, a professora Elô Machado da FGV. Como? Não foi o início da professora Débora, né? Não foi. Foi o de direitos humanos. Advogado. Não, o IDDH. Também não. Acho que foi o IDDH, Instituto de Defesa dos Direitos Humanos. O HC das Mulheres Presas tem a petição inicial desse habeas, está disponível, o Conjur publicou, se eu não me engano. E essa semana foi admitido. E aí também há uma outra discussão a respeito do cabimento ou não de habeas corpus coletivo. A jurisprudência dos tribunais não admite o cabimento de habeas corpus coletivo, mas o Ricardo Lewandowski, o ministro, aceitou. E vai processar esse caso. Despachou a semana passada, se eu não me engano. Tá bem? O uso de algemas de mulheres parturientes é um absurdo. É um absurdo. Qual é a chance de uma parturiente fugir? Sabe? É um tratamento humano e é desumano e degradante. Cruel, desumano e degradante. É um absurdo. Não, exato. E nem que fosse, não existe isso, exato. Perfeito. Então, recomendo essas duas referências para vocês. Já falei da virada da jurisprudência no julgamento do habeas corpus 126/92. E também já falei do 386, da desnecessidade de provar excludente de ilicitude, por exemplo. Tá? Bom, caminhamos, pessoal. Estamos perto do nosso final. Mas eu peço a paciência de vocês mais um pouquinho. Falamos da presunção de inocência. E agora a gente vai falar do contraditório e da ampla defesa. A dupla Sandy Júnior. Tá? Tá lá também no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E aí, pessoal, o Fazzolari dá uma dimensão dupla ao contraditório. O contraditório tem uma dimensão informativa, é o direito de ser informado, a informação, e também a reação. O contraditório é informação mais reação. Eu preciso conhecer o processo, eu preciso ter oportunidade de manifestar nesse processo. E dos meus argumentos serem levados em consideração na decisão. Tá bem? É oportunidade de tratamento igualitário entre as partes. O Ministério Público fala e, por último, sempre fala a defesa. É isso. Por que a defesa sempre fala por último? Justamente para ter informação da acusação. Perfeito? A defesa fala por último porque a defesa precisa saber qual é a acusação. É óbvio. E no tribunal isso não acontece quando o recurso de apelação é interposto pela defesa, pelo Ministério Público. A defesa é recorrida e fala primeiro que o Ministério Público. Tá? Oi? Exato.
A questão do interrogatório na lei de drogas ser o primeiro ato viola o contraditório. Afinal, o interrogatório é meio de defesa, é o meio de autodefesa, que pode ser positivo ou negativo, se ele escolhe falar ou não. Como eu vou exercer o meu direito à autodefesa se as provas, se as testemunhas de acusação sequer foram ouvidas e, portanto, eu não tenho conhecimento dessas provas que poderão pesar contra mim? Como eu vou poder me defender no interrogatório, que é o primeiro ato da instrução? Viola o contraditório e a ampla defesa. Certo? E é por isso que esse artigo da Lei 11.343 de 2006 não deve ser aplicado. Deve ser aplicado 400 do CPP. Peçam na agência de vocês. E se o juiz negar, você fala, então, excelência, eu requero que o senhor faça um controle difuso de constitucionalidade do artigo 55 da Lei de Drogas. Fundamenta aí na ata. Tá bom? Não, nem sempre. Depende de como que tá o clima. Enfim, contraditório é o direito de ser informado e participar do processo. Tá bom? Reação da parte, seja por meio de defesa técnica ou autodefesa. Tá? Tem que ter direito a um advogado. E também tenho que ter direito a me manifestar no meu próprio processo. Tá bom? O direito de defesa é entendido em uma dupla dimensão: defesa técnica. Aqui já falamos sobre ampla defesa, falamos sobre contraditório. Vamos falar sobre ampla defesa. É entendido de uma dimensão técnica e também, e essa é irrenunciável. É aquilo que a gente estava falando. E é por isso que deve existir defensoria pública. Todo mundo tem direito a um advogado, a uma advogada. Seja constituído ou seja fornecido pelo Estado. Porque a defesa técnica é irrenunciável. Tá bem? E por que a defesa técnica é irrenunciável? Ora, porque a pessoa acusada, o sujeito passivo do processo penal, ele sempre é hipossuficiente. Ele sempre é entendido como alguém numa situação de vulnerabilidade, face ao poder opressor do Estado, que tem toda uma máquina contra ele querendo exercer um poder punitivo e restringir um direito fundamental seu. Portanto, esta pessoa, nesta posição, é hipossuficiente e tem direito à defesa técnica sempre. Tá bem? Está lá no artigo 261 do CPP, artigo 5º no 134 e no 8.2 da Convenção Americana. Do mesmo modo, autodefesa. E aí essa já é disponível. Se ele quer falar, ele fala. Se ele não quer falar, ele não fala. É autodefesa positiva e negativa. E a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ainda garantem que o silêncio não poderá prejudicar o réu. E esse direito à autodefesa negativa não se resume ao direito ao silêncio no interrogatório, seja na delegacia ou em juízo. Não se resume a apenas isso. É mais, por exemplo, não ser obrigado a fornecer material genético, o que é um problema por causa da nova lei de identificação criminal, que obriga o fornecimento de material genético para as pessoas indiciadas e também para os condenados. É inconstitucional esse artigo, essa lei. Porque viola uma garantia constitucional. A pessoa não é obrigada a participar de simulações, não é obrigada a fornecer exame grafotécnico. E aí eu vi uma hoje, Gedel Vieira Lima. A Polícia Federal pediu para que ele enviasse a senha do iPhone para desbloquear, porque a Polícia Federal não estava conseguindo desbloquear o iPhone dele. Aí ele falou, não vai rolar. E parece que ele tinha mandado 2 senhas, as 2 senhas não funcionaram. Aí ele falou, não, é porque eu esqueci a senha, porque eu sempre usava digital. Aí a polícia queria que ele fosse lá colocar digital para abrir o iPhone. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Direito à autodefesa negativo. Oi? Apagar o iPhone. Não, eu não sei. Então, tem como apagar o iPhone, né? Enfim, certamente, né? É o direito de autodefesa positiva.
Pois não, Emerson. Também não acontece o mesmo problema, por exemplo, numa defesa, o cara vai ficar em silêncio e jogam muito mais coisa em cima dele. Ninguém controla. Ninguém controla. Porque aí, nesse caso, o policial tá sendo... Poxa, é complicado nessa situação. Mas acontece. Isso eu já vi. Assim, ele chegou numa delegacia, tinha lá um depoimento informal ali, só o cara não tinha dirigido. E até aí ele tava super simpático, tá ligado? Tipo, o cara lá na carceragem falou, aí o tempo fechou. Que, esse casa já caiu, então foi Tá. Foi falar pro delegado, o cara botou mais 10 aí. É um absurdo. Mas acontece de fato. E, enfim, eu sinceramente, é difícil, qualquer coisa, se a pessoa foi presa em flagrante, não adianta você falar quase nada. Nada do que você disser ali vai relaxar o seu flagrante. Sinceramente. Mas aí pelo menos dá uma brecha lá na frente. Exato. Alguma coisa. Exato. Dependendo do que o cara fala, acabou. Exato. É por isso que eu acho melhor nunca falar nada na delegacia. Eu, particularmente. Pra você ter tempo de construir a defesa. Depois decide. Eu não conheço as provas. O contraditório na informação e reação, eu tô na delegacia, acabei de chegar no flagrante, eu não sei, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Você não tem a informação completa do caso, e você já vai construir uma tese defensiva? É difícil. A não ser que seja muito evidente pra você e pra defesa. Olha, vamos nessa linha aqui, vamos apostar nessa com tudo, e já ali começar a construir no interrogatório na delegacia uma tese defensiva. É difícil fazer isso, cara. Eu particularmente acho. Tá? Porque às vezes depois do decorrer do processo fica muito difícil você ir contra o que foi falado. Exato. Às vezes o cara falou uma besteira, Tem só você mudar. uma pesquisa, o Thiago que me falou, Quem? acho que o Thiago, acho que o Dieter analisou as sentenças, né, condenatórias, e parece que 100% das sentenças, se a pessoa confessou na delegacia... Já acabou ali. Acabou ali. Pois é. Qualquer tese que você vá usar depois, se está lá no documento... Exato. Então, essa pesquisa fala isso. Nem é por... Acho que não tem nem a ver com o fato do juiz ligar, mas assim, ele sabe. Eu acho que é isso, assim. Claro. Falou na delegacia, então... É aquela coisa da dissonância cognitiva. Ele já tá... Gente, vocês me dão mais 8 minutos, tá? Súmula 523 do STF. No processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. É óbvio que se não teve advogado, não está valendo nada, né? Mas se o advogado for mais ou menos, a jurisprudência relativiza esse prejuízo. É a velha teoria do pars nullité sans grief, importada do processo civil, que não nos cabe. O Auri vai dizer que são defeitos insanáveis. As nulidades absolutas são defeitos insanáveis. Que, portanto, e que toda nulidade é absoluta. Porque forma é garantia. Eu não posso ir direto à pena sem passar pelo processo. Logo, eu devo respeitar as regras do jogo. Tá bem? É isso. E aí, a Lei 2.654, que introduziu a coleta compulsória de material genético de suspeitos e condenados. É constitucional isso? Retirar material genético da pessoa para constituir um banco de dados de culpados e suspeitos? Grave, né? Meio Black Mirror, né? Bem CSI. Bem CSI. Mas assim, eu acho que... Eu não sei se existe a DIN contra essa lei, mas provavelmente se não existir, é pelo fato de que eles não têm capacidade técnica de colher esse material e armazenar. E sistematizar isso. A Polícia Civil, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, está abandonada. Você pode ir em qualquer delegacia que vocês vão ver a penúria que os escrivãos passam e os delegados passam. Se tiver escrivão lá. Se tiver, quando tem. Né? Agora, colher material genético, armazenar, constituir um banco de dados, foi muito longe. Também seria o encargo da polícia científica, né? Imagino. E não conheço nenhum caso, nunca experienciei um caso desse. Tá bem? Mas tá na lei. E é inconstitucional. Bom, e aí, pessoal, a última garantia que a gente vai falar aqui hoje, como eu imaginei, amanhã a gente vai falar, vocês vão ter aí
o azar de me ter 2 dias seguidos. Amanhã eu voltarei para falar de inquérito e deixar o item 5 aqui, lei processual penal no tempo e no espaço, para amanhã. Mas hoje a gente vai terminar falando sobre a metagarantia da motivação das decisões. Tá lá no artigo 93, inciso 9. E ela é uma metagarantia, uma garantia que garante as garantias. Por isso ela é uma metagarantia. Na medida em que a obrigatoriedade da fundamentação das decisões é o que me permite ter certeza que os argumentos da defesa, levados em contraditório, serão apreciados. Tá? É o que me permite exigir a atuação do magistrado enquanto garantidor de direitos do acusado no processo penal. Tá bem? Não faz sentido eu exercer o contraditório, reagir àquelas informações apresentadas pela acusação e essa minha reação sequer ser apreciada. Por isso que a obrigatoriedade das motivações, das decisões, é uma metagarantia. Está lá no artigo 93, inciso 9. Mais do que isso, o juiz não é eleito pelo povo para exercer um poder da República. Como todos nós sabemos, a gente elege os representantes do Poder Executivo, a gente elege, quer dizer, as empresas elegem os representantes do Poder Legislativo, né? Parece que estava todo mundo comprado. E no Poder Judiciário não. É uma seleção através de concurso público, de mérito, e o exercício desse poder da República é legitimado na medida em que essa pessoa que não foi eleita pelo povo fundamenta as suas decisões, tá? A racionalidade jurídica empregada pelo juiz nas suas fundamentações, nas suas decisões, é o que garante para nós saber que o exercício do Poder Judiciário, o exercício da jurisdição, está de acordo com a Constituição Federal. Tá bem? O acusado tem direito de saber por que é que ele está sendo condenado, inclusive para poder depois recorrer. Ora, se o juiz não fundamenta, como é que eu vou recorrer dessa decisão se eu não sei qual é o argumento? Do que eu preciso recorrer? Vimos que temos o duplo grau de jurisdição. Eu quero ter direito a conhecer os argumentos que me condenaram. Tá bem? Ainda sobre essa metagarantia, o professor Auri diz: nesse contexto, a motivação serve para o controle da racionalidade da decisão judicial. Não se trata de gastar folhas e folhas para demonstrar erudição jurídica, páginas de jurisprudência. Não é isso. Tá? Ou discutir a verdade. Uma decisão longa, uma decisão de 268 páginas, não significa uma decisão fundamentada. Tá bem? O mais importante é explicar o porquê da decisão. O que o levou a tal conclusão sobre a autoria e a materialidade. A motivação sobre a matéria fática demonstra o saber que legitima o poder, pois a pena somente pode ser imposta a quem racionalmente pode ser considerado autor do fato criminoso. Tá bem? E aí, gente, alguns problemas com relação a essa garantia. A gente vai ver na prática muitas decisões de recebendo a denúncia padrão. Muitas decretações de prisão preventiva ou conversões de flagrante em prisão preventiva padrão. O juiz, inclusive, coloca lá na petição, assim, ó, fulano, o acusado, e deixa assim. Na decisão de decretação de preventiva, porque ele usa aquele mesmo despacho modelo em todas as conversões de flagrante em preventiva da vara. Não pode. Tá? Ele deve fundamentar expressamente. Outro problema, fundamentação per relacionem. O que é isso? O artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo admite a fundamentação per relacionem. Isto é, usar os argumentos de uma peça anterior, seja do Ministério Público ou até mesmo uma decisão do próprio magistrado, para decidir. Mas, para tanto, naquela decisão per relacionem, que usou a argumentação per relacionem, deve, no mínimo, transcrever, é o que o STJ diz. A mera menção do tipo, acolho o parecer ministerial de folhas tais e converto o flagrante em prisão preventiva.
Não fundamentou. Isso não é fundamentação por relacionem. Tá bem? O juiz ou o tribunal tem de transcrever o trecho, disse o STJ. Para mim, assim, não deveria. Vai ter uma aula sobre teoria da decisão penal, tá? Mais pra frente. Não sei se será comigo, mas certamente haverá. Que a gente vai falar um pouco mais sobre motivação das decisões. Outra coisa. Ah, não. Puxa, esse aqui tá no lugar errado. Esse subitem era para estar lá no direito de defesa, da ampla defesa, o direito de presença do réu, tá? Também constitui autodefesa positiva e negativa. E aí uma pergunta, gente. Por que o conselho de sentença no tribunal do júri não precisa fundamentar as decisões? Tem lá a soberania dos vereditos que garante a íntima convicção dos jurados. Mas por quê? Por que o juiz tem que fundamentar? Porque o juiz é técnico e o jurado é. É mais ou menos isso. A questão é a seguinte: o juiz não foi eleito pelo povo para exercer um poder da República. E quem é que está no conselho de sentença no tribunal do júri? O povo. Portanto, o povo não precisa fundamentar as decisões, na medida em que ele é o titular daquele poder. É o povo, o poder emana do povo. Quando o júri está reunido para decidir, é o povo decidindo a causa. Portanto, não precisa do critério de racionalidade do magistrado para demonstrar a legitimidade do exercício do poder judiciário. E, na medida em que é o próprio povo que está ali. E é por isso que o conselho de sentença não fundamenta. Gente, era isso que eu tinha pensado para hoje. Agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Amanhã estaremos juntos novamente. Qualquer dúvida, mandem e-mail ou me procurem. Estou sempre à disposição. Tá bem? Obrigado. Vamos lá,